Olá, bom dia. Depois do feriado marcado por casos de violência contra mulheres, a gente mostra hoje iniciativas que estão ajudando a romper o ciclo das agressões dentro de casa. Em alguns estados, programas encaminham vítimas para vagas de emprego. A dependência financeira é um dos principais motivos para as mulheres não denunciarem parceiros. Com trabalho e salário, muitas já conseguiram recomeçar a vida. Hoje não tenho medo de nada, encaro o que for preciso. E você vai ver também, o governo volta atrás e decide manter o início do horário de verão para o dia 4 de novembro, bem no domingo da primeira prova do Enem. Uma operação no Rio de Janeiro cumpre mais de 100 mandados de prisão contra traficantes e policiais que cobravam propina para não combater a venda de drogas. Um estudo revela como o Brasil cuida mal dos recém-nascidos. 7 em cada 10 UTIs neonatais da rede pública são ineficientes. A crise e as incertezas políticas derrubam os empregos temporários no comércio e muitas vagas só vão ser preenchidas mais tarde, em dezembro. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chega à Arábia Saudita para discutir o sumiço de um jornalista no consulado do país em Istambul. A polícia da Turquia passou 9 horas no local em busca de pistas. E o fim do mistério no Distrito Federal, a cobra que passou uma semana passeando pela tubulação de um prédio, foi finalmente encontrada para alívio dos moradores. Pode destampar os buracos, ficar mais tranquilo, né? Agora tá tudo de volta, tá tudo normal. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, 16 de outubro. Hoje o Brasil está começando. O Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Polícia Militar fazem, neste momento, uma operação no sul do estado. Os agentes querem cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes e policiais militares. O repórter Diego Aidar está na corregedoria da PM. Tem outras informações ao vivo para a gente. Oi, Diego, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Chico, ótima terça-feira para todo mundo. Os policiais militares presos devem chegar a qualquer momento aqui na Corregedoria em São Gonçalo. Ao todo são 102 mandados de prisão, 32 contra policiais militares e 70 contra traficantes, além de 191 mandados de busca e de apreensão. Essa operação acontece em Volta Redonda, Itatiaia e Resende, que ficam no sul do estado do Rio. 700 agentes estão participando. É uma grande operação. Esses 700 agentes participam. Essa é uma investigação do GAECO, que é o grupo do Ministério Público que combate a corrupção, da Polícia Federal e também da Corregedoria da Polícia Militar. A investigação mostra que PMs cobravam propina de traficantes para deixarem a venda de drogas acontecer tranquilamente. Quando PMs e traficantes não se acertavam sobre o valor da propina, ou então quando simplesmente o valor não era pago, PMs faziam uma operação para apreender drogas e então cobravam dinheiro dos traficantes. Essa quantia podia chegar a R$10 mil, mas as investigações mostram que muitas vezes a cobrança foi de R$500. Os 32 policiais militares do batalhão de Volta Redonda que estão sendo denunciados vão responder pelos crimes de corrupção, tráfico de drogas, organização criminosa armada e também por outros crimes como roubo. Ana Paula e Chico. Obrigado, Diego. A qualquer momento a gente volta a falar com você se você tiver novas informações. E vai ser enterrado hoje o corpo da microempresária Fernanda de Assis, que morreu por complicações depois de um procedimento estético irregular. Quem tem outras informações ao vivo para a gente é a Natália Castro. Natália, bom dia. Como é que estão as investigações desse caso, hein? Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, a polícia já sabe quem foi a responsável por fazer o preenchimento na jovem Fernanda de Assis e vai pedir a prisão dela. O delegado só não divulgou o nome dessa mulher para não atrapalhar as investigações. O que se sabe é que ela não é médica e vai responder por homicídio e exercício ilegal da profissão. Essa foi a segunda vez que Fernanda fez o preenchimento no bumbum. O procedimento foi feito na casa da vítima e o marido de Fernanda contou que os problemas começaram logo depois. A jovem só procurou o hospital na quinta-feira passada, uma semana depois de fazer o procedimento, e já chegou na unidade com dificuldades para respirar. No sábado, ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O corpo de Fernanda será enterrado hoje, às 2 da tarde. Chico e Ana.
Obrigada, Natália. Tristeza, mais uma história dessas, né? A gente fala agora de uma pesquisa que mostrou que muitas mulheres vítimas de violência doméstica não conseguem sair de casa porque dependem financeiramente do agressor. Mas iniciativas que encaminham essas mulheres ao mercado de trabalho e ajudam a romper esse ciclo de agressões estão surgindo por todo o país. Rodrigo Bocardi fala mais disso aqui pra gente. Rodrigo, bom dia. Isso aí, bom dia, Ana. Iniciativa bacana, um bom dia a todos. As mulheres nessa situação têm prioridade na seleção de vagas em empresas sensíveis a essa causa. E esse encaminhamento é feito assim que ela faz a denúncia na Delegacia das Mulheres ou na Justiça. Foram anos de agressões do marido que só pararam quando essa mulher, que tem medo de aparecer, procurou a Justiça. Ele achava que eu nunca ia ter coragem de tomar essa decisão. Interromper um relacionamento violento é o maior desafio de quem vive num ciclo de agressões físicas e verbais. Mas pode ficar mais fácil com uma oportunidade de emprego para acabar com a dependência financeira do companheiro. A vaga num supermercado no Rio Grande do Sul surgiu através de um programa que une polícia, justiça e empresas dispostas a contratar. Acho que era tudo que eu precisava, né? Me libertar daquilo que eu estava vivendo. Iniciativas parecidas estão se espalhando pelo país. Em Rio Verde, Goiás, a Keila e a Patrícia são as mais novas contratadas de uma rede de supermercados que abriu vagas para vítimas de violência doméstica. Com o emprego de carteira assinada, agora elas podem planejar um futuro longe dos companheiros violentos. Ele me agredia, puxava meu cabelo, pegava faca para me matar, eu tinha que sair correndo. Ele me humilhava muito, chegou um ponto de me agredir. A delegada que idealizou o programa diz que é preciso dar apoio integral a quem decide abandonar um relacionamento abusivo. Elas têm medo de deixar o marido e não conseguir sustentar nem a si própria e nem aos filhos. Então, pensando nisso, a gente visualizou a necessidade de um programa que acolhesse a mulher, para que ela tivesse a opção de escolher ficar no relacionamento ou de começar uma vida nova, com um emprego novo. A dependência financeira é o motivo que leva 30% das mulheres vítimas de violência a não denunciarem o agressor, segundo uma pesquisa do Senado Federal. A violência doméstica também afeta o desempenho daquelas que estão empregadas. Em média, mulheres agredidas faltam 18 dias por ano ao trabalho e tem queda de 50% na produtividade. Em São Paulo, um projeto piloto encaminha mulheres nessa situação para vagas de emprego. Em 2 meses, 60 vítimas de violência doméstica foram atendidas. São empresas que já têm algum tipo de engajamento no combate à violência contra a mulher e resolveram unir esforços com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública para o atendimento dessas mulheres. A Gisele nem imaginava que seria tão rápido. O casamento de 14 anos acabou da pior forma possível, com agressão física. Menos de 1 mês depois de sair de casa, ela já estava trabalhando como auxiliar de loja. Pouco tempo para uma transformação tão grande. Devido a tudo que eu passei, né? Hoje eu tenho prazer em levantar cedo, saber que eu tenho que me arrumar, eu tenho que estar bonita, né? Para atender os clientes. E isso ajuda muito. Hoje não tenho medo de nada, encaro o que for preciso. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de feminicídio mundial, atrás de países como El Salvador, Guatemala, Colômbia e Rússia. Chico e Ana. Vergonhoso, né? E parabéns à doutora Jaqueline Camargo, a delegada que idealizou isso. É preciso mais ações, né, Ana? Para apoiar essas mulheres para que consigam realmente sair, né, desse ciclo de violência. A violência que é resultado da opressão e opressão financeira também. Legal. Olha, uma denúncia chega de Brasília. Modelos negras que participavam de um concurso de moda num shopping foram alvo de ofensas racistas nas redes sociais. Racismo que é intolerável, né? Juliana Morrone Apostos, tem que ser denunciado esse tipo de coisa. E esse caso foi parar na polícia, né? Bom dia. Isso, foi denunciado pelo organizador do evento. Chico, Ana Paula, bom dia a vocês, bom dia a todos. Olha, o caso foi parar na Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial. As ofensas foram feitas num grupo de conversas pelo celular. As modelos foram comparadas com escravas. As mensagens extremamente preconceituosas foram escritas por 3 homens. Um deles chegou a encaminhar uma foto de escravas enfileiradas
comparando as modelos. O próprio organizador do evento foi quem denunciou o caso à Polícia Civil. Cerca de 180 modelos participavam da primeira seletiva de um concurso dedicado a mulheres da periferia. Esse é um caso absurdo. Quem escreveu, quem cometeu esses crimes aí, deixou rastros e será fácil identificar essas pessoas. Ana Paula e Chico. Bem feito, né, Juliana? As pessoas têm que parar de achar que essas redes sociais meio particulares, tipo WhatsApp, que são um terreno para qualquer coisa. Racismo é crime em qualquer ambiente, né, que sejam punidos. Obrigada, viu? Até já. Até já. E a Polícia Federal espera o resultado de uma perícia médica para decidir se o senador Racir Gurgas, do PDT, pode ser transferido. Enquanto isso, Gurgas continua internado no hospital da família dele, no oeste do Paraná, mesmo com uma decisão do Supremo para que ele comece a cumprir pena em Brasília. O Cícero Bittencourt de Cascavel explica essa história aí pra gente, né, Cícero? Bom dia. Bom dia, Ana Paula, Chico e para todo mundo. A Polícia Federal foi impedida pelos médicos de fazer a transferência do senador, que é do PDT de Rondônia, aqui de Cascavel para Brasília. Segundo os médicos, o senador não tem condições de viajar por causa de uma depressão grave. Nessa segunda-feira, médicas peritas da Polícia Federal examinaram Gurgas. Elas vão atestar se a transferência para Brasília é possível, já que foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador foi condenado a 4 anos e meio de prisão por crimes contra o sistema financeiro e está sob escolta policial desde a semana passada. A defesa de Racir Gurgas disse que o senador colaborou com a perícia e que agora aguarda o resultado do laudo. Ana, Chico. Obrigado, Cícero. A Justiça determinou o bloqueio de bens do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, e do ex-secretário de Fazenda dele, João Furtado de Mendonça. A decisão acolheu um pedido do Ministério Público em um processo por improbidade administrativa. O Ministério Público investiga o aumento ilegal no pagamento de diárias ao ex-governador, secretários e assessores no ano passado. Segundo as investigações, o prejuízo para o Estado é de R$2,5 milhões de reais. De acordo com a decisão, o bloqueio no valor de R$7,6 é para garantir a devolução dos recursos. Perillo chegou a ficar preso por um dia na semana passada por causa de uma outra investigação. A defesa de Marconi Perillo disse que vai provar que o ex-governador não cometeu irregularidades. João Furtado também afirmou que vai recorrer. A Polícia Federal indiciou o empresário Abílio Diniz e mais 42 pessoas, entre elas o ex-presidente da BRF, Pedro Faria. Abílio Diniz era presidente do Conselho de Administração da BRF. A suspeita de crimes contra a saúde pública e organização criminosa foi investigada num desdobramento da Operação Carne Fraca. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que os executivos da empresa sabiam de irregularidades, como a contaminação de produtos. A assessoria de Abílio Diniz declarou que ele não cometeu irregularidades e que não há elementos no relatório da Polícia Federal que indiquem o contrário. A defesa de Pedro Faria negou que o cliente e a diretoria do Grupo BRF tenham acobertado irregularidades e disse que a conclusão da PF é diferente do que foi demonstrado no curso do inquérito. A BRF afirmou que quer esclarecer os fatos e está cooperando com as autoridades e que afastou preventivamente os citados no inquérito. E o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou à Arábia Saudita para discutir o sumiço do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime saudita. Cecília Malan está em Londres com as informações atualizadas sobre esse mistério, né, Cecília? Bom dia. Bota mistério nisso, Chico. Muitas perguntas ainda sem respostas. Investigadores turcos deixaram hoje de madrugada o consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde o jornalista Jamal Khashoggi foi visto pela última vez. Foram 9 horas de buscas. O promotor que investiga o caso afirma que os agentes recolheram provas suficientes, inclusive amostras do chão da missão diplomática. O presidente turco Recep Erdogan disse que os agentes estavam em busca de material tóxico. Autoridades turcas acreditam que Jamal tenha sido assassinado por agentes sauditas depois de entrar no consulado no dia 2 de outubro para pegar um documento. O regime saudita nega. O secretário de Estado americano se encontrou com o rei Salman para cobrar respostas e depois segue para a Turquia. A imprensa americana divulgou que o regime saudita poderia admitir que Jamal morreu em consequência de um interrogatório que deu errado dentro do consulado e que a intenção era sequestrá-lo.
Jamal já foi próximo da realeza saudita, mas nos últimos anos se tornou um dissidente. Ele trabalhava para o jornal americano Washington Post. Agora há pouco, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu que a Arábia Saudita e a Turquia revelem tudo o que sabem sobre o sumiço de Jamal Khashoggi e disse que a imunidade diplomática dos sauditas envolvidos no caso deve ser suspensa. É isso, já já eu volto com outras notícias aqui da Europa e a primeira declaração do príncipe Harry depois do anúncio da gravidez da mulher Meghan Markle. Até. Ok, Cecília, a gente aguarda. Obrigado. E aqui no Brasil, a contratação de trabalhadores temporários, que já deveria estar acontecendo, atrasou e deve ser mais fraca do que no ano passado. Quais são os motivos para isso, hein, Rodrigo? Chico, principalmente porque as vendas estão baixas, não é? E os empresários, com isso, ficam com o pé atrás com a economia. Um cenário de incertezas que afeta esse momento, que sempre foi, aliás, de esperança para quem procura um emprego. Em algumas lojas de São Paulo, Papai Noel já chegou. Só esqueceu de trazer o presente de Natal para aqueles comerciários que procuram emprego, as vagas temporárias de fim de ano. Essa era a esperança da Manuela, desempregada há 2 anos, que buscou um emprego no Centro de Apoio ao Trabalhador, um serviço da Prefeitura de São Paulo. Balconista, atendente, vendedora. E? Auxiliar de limpeza, o que estiver disponível. Procura no computador, alguns minutos depois, conseguiu algo? Nada. No ano passado, o serviço ofereceu 12 mil vagas no comércio. Este ano, pouco mais da metade. Eles mandam aguardar, pede o currículo e pede para aguardar e até o momento não chamaram. Mas essa época do ano já não era para ter vaga temporária? Com certeza era assim, né? Quando se trata de moda, é preciso planejar com antecedência. Elas aqui estão preparando a moda verão, que começa lá no fim de julho. Para contratar o funcionário, a empresa também pensa com bastante antecedência. Aquelas vagas temporárias de fim de ano começam a ser preenchidas geralmente em julho. Este ano, não teve nenhuma. Esta empresa vende roupas de fabricação própria no varejo e no atacado. Tem 60 funcionários e costumava contratar mais 10 todo fim de ano. Mas olha como está a loja. Cadê os clientes? O ano começou bem até, vinha bem. Mas no meio do ano, a partir da greve dos caminhoneiros, a gente sentiu o mercado deu uma reviravolta muito grande. Aí na sequência, em julho, nós tivemos a Copa do Mundo e logo na sequência estamos no processo eleitoral. Então, esse ano nós estamos tendo muita dificuldade. Desde o início da crise, não demitimos ninguém, estamos mantendo o quadro que a gente sempre teve. Infelizmente, não estamos conseguindo contratar mais gente que a gente queria expandir a produção. A Confederação Nacional do Comércio estima que vão ser abertas 72.700 vagas temporárias no comércio de todo o país. Uma queda de 1,7% em relação ao ano passado. O principal motivo apontado pelos comerciantes é que eles não acreditam que haverá movimento suficiente para fazer novas contratações. A recuperação do comércio está sendo mais lenta do que se esperava. As vendas estão aumentando, mas num ritmo menor, devido a vários fatores. Primeiro, o desemprego permanece elevado. Em segundo lugar, as condições de crédito ainda não são tão favoráveis. E, além disso tudo, os salários estão crescendo muito pouco acima da inflação. Os empresários também disseram que este ano estão com menor disposição de transformar os empregos temporários em definitivos. O presentão que muitos comerciários gostariam de receber. Quase metade das empresas que oferecem vagas procuram pessoas que têm o ensino médio completo e experiência anterior na área, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Chico e Ana. Todo mundo de olho nessas vagas, que a chance de conseguir, talvez, quem sabe, ser efetivado depois, né, Rodrigo? Obrigada. E além da crise, ainda tem a questão das compras pela internet, né, que diminui o número de contratados. Vamos falar de outro assunto agora. O governo voltou atrás e decidiu não adiar o início do horário de verão. O adiamento tinha sido determinado por causa do Enem, que vai e volta, hein, Juliana? Fica valendo agora, então, a data de 4 de novembro. Isso, Ana. O governo chegou a informar que o início do horário de verão seria adiado para o dia 18 de novembro, né? Mas por causa do Enem, a página oficial do INEP já está fazendo um alerta para o estudante se ligar no horário de verão. Para quem vai fazer a prova, os portões serão abertos a partir de meio-dia. Esses alunos estavam saindo do cursinho ontem à noite quando ficaram sabendo da novidade. O horário de verão vai começar mesmo no primeiro dia do Enem, 4 de novembro. Já estou nervosa por causa da prova. Então agora, com essa mudança de horário, realmente eu vou ter que me atentar muito. Vai ter que acordar uma hora mais cedo.
Talvez um pouco mais. A notícia surpreendeu porque o Palácio do Planalto chegou a confirmar que o horário de verão começaria somente no dia 18 de novembro, atendendo a um pedido feito pelo Ministério da Educação, justamente por causa do Enem. Tanto que o ministro da Educação, Rocieli Soares, chegou a comemorar numa rede social. No dia 3 de outubro, ele escreveu que os candidatos teriam mais tranquilidade para fazer a prova, que se o horário de verão começasse no primeiro dia de provas, como estava previsto, prejudicaria os participantes. O Ministério da Educação argumentava que o fato de os relógios precisarem ser adiantados em 1 hora, justamente no dia do exame, poderia confundir os mais de 6 milhões de inscritos, além de prejudicar muitos estudantes que fazem a prova em municípios do Acre, onde já há uma diferença de 2 horas em relação a Brasília e não há horário de verão, o que aumenta a diferença de fuso para 3 horas, exigindo que os estudantes cheguem bem mais cedo ao local das provas. As companhias aéreas não gostaram. Na época, a ABAR, associação que representa as maiores empresas, divulgou nota criticando o possível adiamento. Diz que 3 milhões de passageiros seriam afetados pela mudança. Ontem, ao anunciar a data definitiva, o governo disse que o decreto assinado pelo presidente Michel Temer previa o início do horário de verão no dia 4 de novembro. E o adiamento não chegou a ser publicado no Diário Oficial. Assessores do governo informaram que a manutenção da data oficial foi em nome da segurança jurídica. A presidente do INEP, o instituto que prepara o Enem, disse na noite dessa segunda-feira que recebe com tranquilidade a decisão do governo e que vai começar nos próximos dias uma grande campanha em todas as redes sociais e também na internet para orientar os estudantes sobre a importância de se prepararem para essa mudança de horário logo no primeiro dia de provas. Pois é, o Ministério da Educação já está fazendo esse reforço na comunicação e vai continuar para os candidatos sobre o fechamento dos portões que segue o horário oficial daqui de Brasília. Ana Paula e Chico. Vamos preparando os nossos relógios, inclusive os biológicos, né? Que a gente vai acordar bem mais cedo. Obrigado, Juliana. E agora eu vou falar com a Jaqueline Brasil sobre a previsão do tempo. Previsão de chuva forte para o Nordeste, é isso? É isso, Chico. Bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. Essa chuva prevista é para boa parte do sertão nordestino, que é uma boa notícia, né? O bom mesmo seria que essa chuva caísse no lugar certo, onde estão os reservatórios, as plantações e o gado. Só atenção porque tem risco de temporal no centro-sul do Maranhão, sul do Piauí e no interior da Bahia. O nosso produtor, o Samuel Brito, até registrou a chuva no sertão pernambucano. Depois de 5 meses, a chuva chegou ontem à noite. Chuva, meu povo, chuva no sertão, meu Deus, o sertanejo quando vê chuva fica doido de alegria. Que bom, né? Fica mesmo, né? E hoje os maiores acumulados estão aqui concentrados justamente no Maranhão, Piauí e também interior da Bahia. E é por causa dessa frente fria que está no sul da Bahia, puxando todo o vento quente e úmido vindo do norte do país. Quer dar uma olhadinha agora no interior nordestino? A gente tem imagens ao vivo de Barreiras, no oeste da Bahia, que está sempre com aquele céu bonitão, está mais carrancudo, pode chover a qualquer hora, com máxima de 33 graus. Inclusive, com bons acumulados para Barreiras, 30 milímetros. Pode chover bastante também em Balsas, no Maranhão, e Picos, no Piauí. Bom, falamos do Nordeste, mas e você que está no Centro-Oeste e no Norte? Chuva espalhada em boa parte das duas regiões, aí o tempo fica firme em Rondônia e no Rio Grande do Sul. Em boa parte do Paraná e Santa Catarina, a chuva vem a qualquer hora, tá? E no Sudeste, no interior de São Paulo e Minas, a chuva vem à tarde com o sol aparecendo. Na faixa leste aqui de São Paulo, Rio e Espírito Santo, vai ficar naquele estilo, tá? Chove e para por causa do sistema de alta pressão mandando vento úmido em direção aos 3 estados. E tem risco de temporal, viu, no Espírito Santo. Esse mesmo sistema de alta pressão está mandando também, olha, favorecendo o vento forte do Espírito Santo até Santa Catarina. Então você, por exemplo, que está em Caraguatatuba, também Saquarema e Guarapari, cuidado com a ventania, tá? Para a gente encerrar, eu mostro as máximas para hoje. 24 aqui em São Paulo, 27 no Rio, em BH, 30 em Brasília, 31 ali em Palmas, 32 em São Luís, 35 em Macapá. E para encerrar, vou mostrar a imagem de Santos, porque ó, Santos aqui no litoral de São Paulo é a rota aí da ventania e não vai dar praia não, assim como aí no Rio também, viu? Chico e Ana.
Ok. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã. Você se lembra daquela cobra que fugiu de uma cobertura em Brasília, deixou os moradores em pânico? A gente falou desse assunto ontem aqui no Bom Dia Brasil e a Juliana tem novidades sobre o paradeiro da cobra. Acharam a cobra, Juliana? Que alívio, hein? Acharam, estava indo embora, Ana, querendo pegar um táxi, cansada da vida urbana, viu? Olha, a cobra estava do lado de fora do prédio, já indo embora. Ela desceu 28 andares, onde morava, deu um tempo, ficou escondida no armário de um apartamento do vizinho, ignorou as armadilhas com ratos que deixaram ali por perto da tubulação e apareceu toda elegante numa poça d'água perto da portaria do prédio. Foram 8 dias de buscas. Do pânico à comemoração. Essa era a jiboia que passeava na tubulação do prédio perto de Brasília. Ela acabou de se alimentar, tá? Por isso que ela tá mais calminha. A fujona, bicho de estimação do morador do 28º andar, era criada sem o conhecimento dos vizinhos. Por descuido do dono, ela escapou por uma tomada aberta, entrou em outra igual. A visita na terça-feira passada foi no armário do estudante Marcos. Antes da polícia chegar, ela fugiu de novo. De anônima, passou a procurada. Na operação de resgate, teve equipamentos, iscas, armadilhas posicionadas em lugar estratégico. Mas não é que ela saiu leve e solta pela porta principal? Foi o mais engraçado. Nós espalhamos arapucas pelo prédio todo com roedores vivos, né? E no final, a cobra foi achada aqui na frente, na porta do prédio, indo embora sozinha, digamos assim. Por mais alguns metros, ela teria entrado na rede pluvial e nunca saberíamos se essa cobra tinha saído ou não do prédio. O local exato onde a cobra foi vista foi nessa poça d'água. Um morador avisou ao subsíndico, que chamou a polícia ambiental, que também não soube detalhar como a cobra foi parar ali. Ninguém nem está acreditando nessa história, né? Porque essa história realmente a cobra saía andando pelo térreo. Mas enfim, vamos ver o que né, a perícia vai averiguar, né? A gente ainda continua nesse mistério por onde ela saiu. Moradores aqui do prédio acham difícil que as câmeras de segurança tenham registrado a movimentação da fugitiva, mas, por via das dúvidas, decidiram pedir ao síndico para ver as imagens e tentar entender o que aconteceu. A cobra agora vai passar por um período de adaptação num centro de triagem para depois ser devolvida à natureza. Graças a Deus, tanto a paz reestabelecida no prédio quanto a integridade física do animal também devidamente resguardada. Os moradores que deixaram o prédio por medo já foram avisados de que a barra está limpa, que todo mundo pode voltar. Agora todo mundo está mais calmo, pode tirar a fita crepe da parede, né? Pode destampar os buracos, ficar mais tranquilo, né? Que agora tá tudo de volta, tá tudo normal. O dono da cobra, que criava a jiboia em segredo há 1 ano e meio, foi descoberto pela Polícia Ambiental e será ouvido pelo Ministério Público. O rapaz não tinha autorização do IBAMA para criar a cobra. A lei diz que a falta de permissão é crime ambiental, que pode dar de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. O condomínio também vai aplicar uma multa de R$ 500 ao dono da cobra. O regimento lá do condomínio fala que morador pode ter animal de pequeno porte, desde que não atrapalhe a tranquilidade dos vizinhos. Não foi isso, parece que aconteceu no caso dessa cobra, que também se livrou dessa vizinhança, né? Vai ter uma vida boa agora, né, Ana Paula e Chico? Pois é. Tomara que seja só essa cobra. Quem sabe outra ficou lá. Não, pelo amor, aí que o pessoal não dorme mais. Obrigada, Juliana. E a seguir, um estudo mostra as péssimas condições das UTIs para recém-nascidos no Brasil. E milhares de imigrantes seguem numa nova caravana em direção aos Estados Unidos. Agora são 7h59, horário de Brasília, a gente volta já. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, se encontrou com policiais militares no Rio de Janeiro e falou sobre medidas na área de segurança. Jair Bolsonaro saiu de casa de manhã e foi visitar o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, o BOP. Bolsonaro não falou com a imprensa, mas publicou nas redes sociais um vídeo do encontro dele com os policiais. Num discurso de cerca de 5 minutos, Jair Bolsonaro voltou a defender
nova legislação que exima de processos judiciais os policiais que entrem em confrontos que resultem na morte de bandidos. Nós temos que preservar a vida humana das pessoas de bem. E vocês são as pessoas de bem. Quando critico vocês, eu até falo, se ele está bem com a polícia militar, imagine sem ela. Mas nós temos que mudar isso daí. E mudar como? Pelo exemplo, tendo gente ao nosso lado que realmente trabalhe para a segurança, visando preservar a vida de vocês. Ele sonha, comandante, com esse prudente de licitude, não é apenas para vocês, é para todo e qualquer cidadão de bem. Isso existe na legislação americana. A gente está construindo em Brasília, lógico, partindo do princípio que vai se eleger, obviamente, né? Aprova-se isso aí para que vocês tenham realmente paz. Após o cumprimento da missão, vocês têm que ser condecorados, não processados. Acho que só dessa forma nós podemos mudar o destino do Brasil. Em outro trecho do discurso, o candidato do PSL pediu apoio para o seu projeto de governo. Esperamos que temos realmente os valores familiares respeitados, respeitando a criança, da garotada em sala de aula, fugimos da ideologia que nos afeta há décadas e ter a independência que eu tenho de formar um gabinete, realmente, um ministério isento para trabalhar para nós, e não para nós, o povo brasileiro, e não para agremiações aí político-partidárias. É o que estou propondo a fazer. Nas redes sociais, Bolsonaro listou uma série de propostas e medidas que pretende tomar caso seja eleito: contra a saidia nas prisões, a favor do livre mercado, contra ideologia de gênero e doutrinação nas escolas, contra o desarmamento, livre de acordões com corruptos para atender aos interesses da nação e não de partidos políticos, contra o aborto, a favor da redução da maioridade penal. No fim do dia, Bolsonaro recebeu a visita do bispo auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto Duarte. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, apresentou propostas para a educação e defendeu a importância de um governo de coalizão. Fernando Haddad teve agenda cheia até o fim da noite. O último encontro foi com professores. Ele falou como pretende melhorar o ensino médio. Para oferecer o melhor para a juventude. Qual que é a nossa proposta? Transformar o ensino médio federal em referência para as escolas estaduais do entorno de cada unidade e comprometer a unidade federal com a qualidade do ensino médio estadual. Então nós vamos fazer uma pactuação com recurso para que o padrão de qualidade da escola federal chegue às escolas estaduais da vizinhança, com metas específicas de evasão, de desempenho no Enem, uma série de questões que vão fazer com que os alunos das escolas estaduais tenham a mesma oportunidade que têm os alunos das escolas federais. Fernando Haddad também disse que pretende retomar projetos da época em que foi ministro da Educação para melhorar a formação de professores. Nas redes sociais, o candidato do PT disse que quer fazer um ministério com os melhores e escreveu: Mário Sérgio Cortella acompanhou meu trabalho como ministro e há muito tempo digo que ele deveria pensar em ocupar o Ministério da Educação. Numa das entrevistas, Haddad destacou a importância de um governo de coalizão. Disse que está conversando com integrantes de outros partidos e afirmou que o PT não governará sozinho. O nosso governo teria que ser um governo mais amplo do que nunca, para garantir uma transição do atual estado de coisas para uma normalidade democrática em que as pessoas possam discutir com naturalidade as propostas. Vamos recuperar um projeto de inclusão democrático, de desenvolvimento, corrigindo os erros. Agora, jogar o projeto fora porque houve erros, me parece um mau negócio que nós vamos fazer. Vamos colocar em risco o futuro em função de correções que podem ser feitas com base no diálogo. Em Brasília, representantes de 6 partidos que apoiam a candidatura de Haddad, PT, PCdoB, PCB, PSB, PSOL e PROS, fizeram uma reunião e divulgaram uma nota conjunta. Os partidos dizem que, acima de todas as diferenças, os brasileiros devem votar pela democracia e pelo futuro do país.
Bem, o próximo presidente vai ter que lidar, logo no início do governo, com a pressão dos novos governadores, porque muitos estados estão com dificuldade para fechar as contas. Vamos falar sobre isso com a Miriam Leitão. Miriam, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Qual o tamanho desse problema nos estados? É imenso e vai estourar logo no começo do próximo governo, porque a gente tem ficado em contato com o Ministério da Fazenda e eles estão acompanhando os dados dos estados. E em 2017, que é os dados que estão sendo fechados agora, sendo divulgados agora, piorou muito. Em 2018 também. Então, provavelmente os novos governadores e os governadores reeleitos vão, que querem, portanto, uma nova chance, vão correndo para Brasília para pedir socorro em Brasília. O problema é que aumentou muito o número dos estados que estouraram um limite que é importante, que o Ministério da Fazenda acompanha, que é gasto com pessoal como proporção da receita corrente líquida. A maioria dos estados já estourou isso. Os piores casos são Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Os melhores casos são Ceará, São Paulo, Alagoas e Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo, que teve 4 anos de superávit, que vai deixar a conta do Estado com dinheiro suficiente para pagar uma folha, mas esse é um caso isolado. O caso do Espírito Santo é colocado pelos especialistas e pelos integrantes do Ministério da Fazenda como um caso isolado, é o melhor de todos. Mas os casos ruins são muito ruins. Por exemplo, Minas não está conseguindo pagar, está atrasando o salário de fornecedor, ele não quis entrar no regime de recuperação fiscal porque o governo não quer entregar nenhuma empresa para a privatização, mas está numa situação que ele está deixando de pagar a dívida ao governo federal apenas com base no liminar. Rio Grande do Sul está tentando negociar e o Rio de Janeiro é possível que tenha que sair do regime de recuperação fiscal porque a Assembleia aprovou aumentos salariais que não poderia. Então, tem vários estados com dificuldade. Então, esses estados podem ter dificuldades para fornecer os serviços básicos à população bem no começo do ano que vem. Tá? Então, é possível que o caminho normal vai ser ir para Brasília e pedir socorro em Brasília. Pois é, os estados vão ter dificuldades, agora o governo federal também vai ter dificuldade para socorrer os estados. O que os especialistas dizem, Emílio? Qual é a saída? A saída é fazer mudanças, fazer reformas mais profundas. O governo Dilma, por exemplo, permitiu que eles aumentassem o endividamento. Eles aumentaram o endividamento, só cavou mais um buraco em que eles estavam. Eles devem pedir de novo liberdade para se endividar e se o governo fizer isso, o novo governo vai provocar um aumento do rombo. Um caminho que todo mundo diz que precisa ser feito, não é a solução definitiva, mas que ajuda a melhorar o futuro dessas contas dos estados, é fazer uma reforma da Previdência que afete os regimes especiais, ou seja, de professores e de policiais, que hoje se aposentam com menos de 50 anos. Eles podem se aposentar com menos de 50 anos. Seria uma mudança que, pelo menos, projeta no futuro uma queda desse aumento da pressão, que hoje 2/3 do gasto da Previdência dos estados é professor e policial. O problema é que os 2 candidatos que estão no segundo turno são ligados do ponto de vista da defesa de interesses corporativos, tanto de professor, no caso do PT, quanto de policial, no caso de Jair Bolsonaro. Então, provavelmente não será feita essa reforma que precisa ser feita para melhorar o futuro, pelo menos, das contas dos estados. Tá bom. Obrigado, Miriam, pela sua participação aqui. E daqui a pouco a gente traz a pesquisa do Ibope de intenção de voto para presidente no segundo turno da eleição. Uma outra pesquisa que mostra que o brasileiro não leva a sustentabilidade em conta na hora de consumir. A gente fala mais disso já já, agora 8h11, horário de Brasília. Na primeira pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro, do PSL, está 18 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad, do PT, nos votos válidos. Votos que excluem os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. A probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, com a margem de erro de 57 a 61. Fernando Haddad tem 41%, pela margem de erro 39 a 43. Bom, quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Ibope ficam assim.
Jair Bolsonaro, do PSL, tem 52% das intenções de voto, pela margem de erro de 50 a 54%. Fernando Haddad, do PT, tem 37%, com a margem de erro de 35 a 39%. Votos brancos e nulos somam 9%. Os que não souberam ou não responderam são 2%. O Ibope entrevistou 2.506 eleitores no sábado e no domingo. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. E o Tribunal Superior Eleitoral criou um protocolo de emergência para denunciar fraudes nas urnas eletrônicas nesse segundo turno das eleições. Vai ser ainda mais rápido detectar algum problema, né, Juliana? Ô Chico, vai funcionar assim, os próprios mesários vão agir em caso de alguma denúncia de fraude. Eles vão receber orientações específicas e aí vão poder comunicar essas denúncias online. O assunto foi tratado na noite de ontem pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e a presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Além das orientações, está sendo desenvolvido um aplicativo que vai permitir aos mesários comunicar online casos de denúncias de fraude e mau funcionamento das urnas eletrônicas. Eles é que vão receber as denúncias e, ao recebê-las em tempo real, ele poderá acionar não só o juiz eleitoral, como também, se necessário, as forças de segurança para que elas conjuntamente possam, autorizados pela Justiça Federal sempre, abrir uma investigação. O ministro Raul Jungmann disse que no segundo turno das eleições, técnicos do TSE vão atuar no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional para dar celeridade às investigações de eventuais denúncias. Ele demonstrou ainda preocupação com notícias falsas que induzem ou simulam fraude nas urnas eletrônicas e que foram vistas no primeiro turno. Ana Paula Chico. Vimos muitas, está sendo investigado isso ainda, né, Juliana? Obrigada, viu? Até já. Uma caravana com mais de 1.000 imigrantes, entre crianças e adultos, saiu de Honduras em direção aos Estados Unidos em busca de uma nova vida. Mas o governo americano já anunciou que não vai facilitar a entrada dos hondurenhos. Eles saíram no sábado de San Pedro de Sula, em Honduras, uma das cidades mais violentas do mundo, caminhando para o norte. Nesta segunda já eram 1.600 e se aproximavam da fronteira com a Guatemala. O objetivo deles é fugir da violência e da pobreza e chegar até os Estados Unidos. No fim de março, uma caravana idêntica saiu de Honduras, atravessou a Guatemala e o México e despertou a ira do presidente Trump. Foi o estopim para ele declarar a política de tolerância zero na fronteira com o México, que levou à separação de mais de 2.000 crianças de seus pais. A nova caravana não deverá ir longe, já que o governo da Guatemala anunciou que não vai deixar nenhum deles entrar no país. E o México também disse que não vai dar vistos para que eles sigam até os Estados Unidos. Na semana passada, o vice-presidente americano Mike Pence fez um acordo com os governos de Honduras, Guatemala e El Salvador. Se cortarem o fluxo de migrantes para os Estados Unidos, receberão mais ajuda. Os americanos vão às urnas em 6 de novembro para eleger a Câmara e 1/3 do Senado. Graças às políticas de Trump, a imigração é um dos temas mais quentes. Os comerciais de TV dos republicanos mostram os imigrantes como ameaças ao emprego e à segurança dos americanos. Já os democratas destacam a desumanidade que é separar pais e filhos. Esta menina hondurenha foi vítima da política extremista de Trump. Mariana Ponce foi separada do pai na fronteira em junho. Ele foi deportado de volta para Honduras, mas a menina ficou nos Estados Unidos. Eles só se reencontraram no fim de setembro. A mãe conta que Mariana está traumatizada, não fala, ficou tímida. O pai, Misael, diz que o presidente Trump perdeu a cabeça. Fez uma coisa feia que ninguém merece. Estou zangado, frustrado, porque ele me fez sofrer por 4 meses. A seguir, a gente mostra em que estados vale a pena abastecer o carro com álcool. E uma pesquisa revela que só 1/3 dos brasileiros consegue manter o controle na hora das compras. Agora, 8h20, horário de Brasília, a gente volta já.
Estamos de volta com uma pesquisa que revelou que só 3 em cada 10 brasileiros se consideram consumidores conscientes, aqueles que evitam o desperdício em casa e também os excessos na hora das compras. Mas o Rodrigo vai trazer aqui para a gente algumas medidas simples que ajudam a unir o útil ao agradável, né, Rodrigo? Equilibrar as contas e evitar o desperdício. Vamos lá, muita gente se identificando agora. Ação comum, controla o consumo de água e luz em casa. Pede para fechar a torneira, apaga a luz. Mas na frente da vitrine, como é que faz? Se pergunta se realmente precisa, se vai usar? Passando férias em São Paulo, essa família catarinense carrega uma sacolinha de compras. Pode ser só a primeira, se depender da Juliana. Blusa, às vezes eu vou, quando eu vejo, eu comprei 12. E daí ai meu Deus, comprei. Sapato, bolsa. Ele é craque em comprar tudo isso? Com frequência. Compra, chega em casa... Não era aquilo que eu queria, não precisava e fica parado no guarda-roupa. Perder o controle na hora das compras é algo comum a muitos brasileiros. Uma pesquisa mostra que apenas 3 em cada 10 pessoas se consideram consumidores conscientes. Estão imunes ao excesso. Eu compro demais, sim. Existem truques que fazem para a gente querer comprar as coisas. Além da nossa própria impulsividade na hora de comprar, eu sou bem ansiosa, então acho que eu desconto um pouco nisso. As tentações estão por todo lado, tem a promoção, a liquidação imperdível. Trabalho muito, mereço essa compra. Na hora de consumir, vem na nossa cabeça as mais diferentes desculpas que permitem a gente gastar. A gente não lembra das consequências disso. Cartão de crédito estourado. O problema é que, além do financeiro, a pesquisa mostra que existe também o impacto ambiental. Apesar de a maioria das pessoas ouvidas na pesquisa dizer que é importante adotar práticas e hábitos de consumo mais conscientes, as desculpas para não fazer são muitas. Distração, 33%. Não vejo resultados, quase 22%. Minha atitude não faz diferença, 13%. Para a autora da pesquisa, é possível começar devagar. Pequenas mudanças no dia a dia, somadas, podem gerar bons resultados. Então a gente vê uma falta de prioridade e é isso que vai fazer, esse hábito que vai fazer com que o consumidor de fato tenha um consumo mais consciente. Dá inclusive para fazer um pequeno cronograma de mudanças, para que isso de fato seja incorporado na vida do consumidor sem nenhuma mudança drástica. Evitar o impulso, especialmente nas compras pela internet. Não usar as sacolas plásticas dos mercados. Em casa, reduzir o número de lâmpadas nas luminárias. No prédio, incentivar o sistema de reuso de água. Eu também apago a luz quando eu saio de um cômodo. Em geral, desligo mesmo da tomada, que assim, muitas vezes eu desligo sempre, não deixo a luzinha acesa. Eu uso a água que eu lavo a salada para jogar no chão, para lavar a área de serviço, por exemplo. A Lívia começou assim e passou a se esforçar a produzir a menor quantidade de lixo possível. No mês passado, inaugurou uma loja dedicada a quem quer viver sem plástico, vendendo canudos de inox e escovas de dente de madeira. A sacolinha de plástico no mercado, então posso andar com a minha sacola, o canudo, inúmeras coisas que a gente acha que pode ser mais prático no dia a dia e depois evoluir para coisas que a gente não pensaria, né? Por exemplo, parar de usar sabão em pó e fazer o sabão em casa ou usar sabão de coco. Será que você é capaz de fazer o sabão em pó em casa? Tenho certeza. Se for mais barato, então, né? Segundo a pesquisa, só 14% dos consumidores são pouco ou nada conscientes. A maioria, 50%, esses 50% são consumidores em transição. Quer dizer, tem consciência, mas ainda falta praticar muito do que ainda pensam. Chico e Ana, e pensando aqui também, os vendedores estão aí no dilema com essa reportagem. Vendedores que são consumidores, né? Como é que fica? Tem que ter um equilíbrio, né, Rodrigo? Principalmente não desperdiçando, isso já é um grande passo. Evitar o consumo excessivo e a economia, né, Rodrigo? Olha aí, nunca se produziu tanto álcool combustível no Brasil como nesse ano. E em 7 estados brasileiros, falando em economia, vale mais a pena abastecer com etanol, olha aí. Agosto foi o mês em que a região centro-sul do país mais produziu álcool, quase 2 bilhões de litros. Com o preço da gasolina em alta, muita gente não pensa 2 vezes na hora de abastecer o carro com álcool. Eu não tenho condições de colocar gasolina. Vai no álcool mesmo? Vai no álcool mesmo.
A explosão do consumo fez o preço do álcool atingir o pico desde o começo da safra em abril deste ano. Hoje, as usinas vendem o litro a R$ 1,82. Na bomba, o brasileiro paga em média R$ 2,89 pelo litro. Mesmo assim, o álcool está caro. A única entidade que representa o setor explica que o aumento na produção de álcool se deve também à queda no preço do açúcar no mercado mundial, o que pegou muitas usinas de surpresa. Toda essa montanha de açúcar que a gente vê nos depósitos das usinas aqui de São Paulo já está vendida e significa que a safra vai terminar em no máximo um mês. É o sinal de que as usinas não têm mais tempo para aumentar, por exemplo, a produção de álcool. Mesmo sem a menor chance de entrar mais álcool no mercado, em 7 estados do país, o motorista ainda leva vantagem na hora de abastecer com álcool em vez de gasolina. Nós produzimos 51% a mais de etanol hidratado em relação à safra passada. E venda, praticamente, nós já vendemos 35% a mais em relação à safra passada de etanol hidratado. Daqui a pouco a gente traz um levantamento que aponta que a maioria das UTIs para recém-nascidos no Brasil não é eficiente. E uma preocupação de Meghan Markle na gravidez que os brasileiros conhecem bem. Agora são 8h29, 8h30, hora de Brasília. 72% das UTIs neonatais do Sistema Único de Saúde no Rio e em São Paulo foram consideradas ineficientes no estudo que foi coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só 17 das 138 unidades analisadas receberam nota máxima. Esse bebê que nasceu aos 7 meses de gravidez não pesa nem 1 quilo. Os pulmões ainda não amadureceram. É nessa fase que o recém-nascido prematuro tem a vida mais frágil. Só uma UTI neonatal bem montada pode salvar essa criança. Eles passam a ter maiores riscos de sangramento na cabeça, maiores riscos de desenvolver um pulmão mais doente no futuro e muitas vezes o óbito, né? Equipamentos de última geração, espaço para receber uma grande demanda de bebês prematuros, equipes bem treinadas. Esta é uma UTI neonatal do SUS considerada de primeira linha. Mas um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que esse modelo de eficiência é quase uma raridade na rede pública. O estudo com dados de 2016 avaliou 138 UTIs neonatais públicas do Rio e de São Paulo. O resultado mostra que 72% das unidades são ineficientes. Foram avaliados os números de leitos, de incubadoras, equipamentos, médicos e enfermeiros. A pesquisa conclui que muitas UTIs prestam um bom atendimento, mas poderia ser melhor se não houvesse escassez e má aplicação dos recursos financeiros. Em 2016, a mortalidade de bebês subiu pela primeira vez desde 1990 no Brasil. 14 mortes para cada 1.000 nascidos. Você tem serviços que não atendem, não humanizam o atendimento no momento que as pessoas estão precisando realmente de um acolhimento do sistema de saúde. Então as pessoas se sentem desprovidas, tanto em termos técnicos, porque muitas vezes não conseguem nem acesso, quanto em termos de humanização daquele cuidado. No Hospital da Mulher Eloneida Sturdat, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a porta da UTI neonatal está com defeito, vive aberta. Todas essas mães conhecem os riscos e as justificativas para uma nota tão baixa, 0,45 numa escala que vai até 1. A gente não tem uma roupa adequada para poder a gente entrar de chinelo, sem proteção nenhuma. Às vezes a medicação chega às 10 horas, vai dar meia-noite e meia às crianças. E tem que ficar chamando os técnicos para dar a medicação certa para os nossos filhos. Agora que ele estava bom, quase pronto para ir para casa, só estava precisando ia começar a alimentar ele pegou uma bactéria hospitalar, entendeu? No hospital. Meu medo é que meu filho pegue uma bactéria mais grave e não resista. De uma UTI ineficiente para uma unidade com nota máxima. A do Hospital Universitário Gafreguinle, na zona norte do Rio. A receita é procurar fazer uma boa gestão. É você conseguir os recursos necessários para que todas as ações aconteçam e ouvir principalmente a equipe multidisciplinar.
Essa equipe ela vai dizendo para o gestor o que ele precisa ter e adquirir para que o serviço funcione plenamente. Você viu os funcionários aí do Hospital Eloneida Studer, Hospital da Mulher, né, queixando de problemas, mas o governo do estado diz que não é assim não, que está bem. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro disse que o Hospital da Mulher Eloneida Studer é uma das poucas maternidades da Baixada Fluminense e é referência no atendimento de alta e média complexidades. Diz ainda que adota todos os procedimentos para a segurança das mães e dos bebês e que os dados da pesquisa são de 2016, portanto, não refletem a realidade. Seria bom que todas as autoridades utilizassem esse serviço, né, para seus familiares. O Ministério da Saúde esclarece que o Brasil registra avanços importantes na assistência às crianças e que a abertura e gestão de leitos é de responsabilidade das autoridades locais. De volta ao noticiário internacional, o príncipe Harry e a mulher, a duquesa Meghan Markle, falaram pela primeira vez do filho que estão esperando. Cecília está aqui mais uma vez. Era uma declaração muito aguardada, né, Cecília? Sim, Ana, a primeira declaração oficial sobre a novidade foi hoje em Sydney, na Austrália. O príncipe Harry disse que não imaginava um lugar melhor para anunciar a notícia e que eles estão muito felizes. O governador-geral da Austrália deu um canguru de pelúcia e um mini par de botas de inverno. Meghan comemorou que eram os primeiros presentes do bebê. Os dois estão na Oceania para abrir os Jogos Invictus, competição esportiva que o príncipe Harry ajudou a criar para veteranos e militares com deficiência. O giro de 16 dias e 70 compromissos oficiais inclui ainda paradas nas ilhas da Nova Zelândia, Fiji e Tonga. O Palácio de Kensington revelou que a duquesa está tomando cuidado especial com as picadas de mosquito por causa do vírus da Zika presente na região. Uma empresa de energia voltou a explorar gás de xisto na região norte aqui da Inglaterra depois de 7 anos de proibição. A atividade estava suspensa porque causava tremores de terra. Moradores protestaram contra a retomada da exploração por causa dos riscos ao meio ambiente. Para retirar o gás de xisto, é utilizada uma técnica chamada fraturamento hidráulico, que injeta em alta pressão areia e produtos químicos dentro das rochas. Uma técnica que pode contaminar reservas subterrâneas de água. Chico, Ana. Obrigado, Cecília. E a seguir tem o esporte, a gente fala sobre o jogaço de hoje à tarde. Tem Brasil e Argentina. E sobre a finalíssima da Copa do Brasil. Agora, 8h39, horário de Brasília. A gente volta já. Estamos de volta com o esporte. Cris Dias já por aqui com a gente. Bom dia, Cris. No Campeonato Brasileiro tivemos Ceará e Botafogo no 0x0. Pois é, isso aí. Um 0x0 que fechou a 29ª rodada do Brasileirão. Então a gente fala de seleção brasileira, né? Porque hoje às 15h, hora de Brasília, a Globo transmite o amistoso entre Brasil e Argentina. O jogo entre essas duas seleções é sempre diferente, né? Até para o técnico Tite. À distância, na periferia de Jeddah, o estádio Rei Abdullah exibe sua majestade. É a joia principal de um complexo esportivo moderno. No meio de uma região desértica, de verde só se vê um gramado perfeito, sedento para ver craques em campo. Para um Brasil e Argentina das Arábias foi providenciado um estádio digno do chamado Superclássico. São 62 mil lugares e todos foram vendidos. E para o público existe a certeza de que esse é um espetáculo com pouco de amistoso e de muita competição. 15 minutos apenas para que se visse um mínimo do aquecimento dos jogadores e a imprensa foi expulsa. Tite dessa vez tinha um motivo claro. Esse será o 30º jogo dele no comando da seleção. Só perdeu 2. O primeiro foi contra a Argentina. Não quer perder outro. E por isso, pela primeira vez, não divulgou a escalação do time. Eu não quero dar, na medida que não tem uma situação definida e oportunizando as atletas, a oportunidade do adversário de saber que nomes vão jogar, porque ele conhece as características, nem o sistema que a gente tem procurado variar. A seleção vai enfrentar uma Argentina que tenta se renovar. Messi não joga, Neymar sim. Só isso já daria o favoritismo para o Brasil. Uma coisa é certa. O que você espera é que seja um jogão, né? Óbvio. Tomara, a gente espera. E amanhã tem decisão da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. O time paulista precisa vencer o jogo e para vencer tem que fazer gols, é claro, né? Algo que ultimamente está difícil para o Corinthians. Essa tem sido uma cena rara, de um Corinthians que quase não cria no ataque e nas poucas chances que tem,
não acerta o pé. O último gol foi contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil, no dia 26 de setembro. De lá para cá, foram 4 jogos em branco. Números preocupantes para quem precisa vencer o Cruzeiro. Qual o caminho para voltar a fazer gols, para recuperar a eficiência do ataque? Boa pergunta, né? A resposta pode estar atrás desse portão aí. Só que Jair Ventura optou pelo mistério e pela privacidade às vésperas da decisão. Lógico, quando a gente tenta fechar o treino, a gente tenta fazer algo diferente não para esconder de vocês, eu sempre falo isso, deixo isso claro, mas sim para tentar surpreender o nosso adversário. Na partida de ida em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 1-0. Amanhã, em Itaquera, o Corinthians precisa, então, vencer por 2 gols de diferença para ser campeão direto. Se vencer por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. Resumindo, para o Corinthians não resta opção. Esse jejum precisa acabar na quarta-feira. Para esse jogo as coisas vão ser diferentes, a entrega vai ser diferente, a dedicação, a busca pelo gol, que tem importância na partida como essa. Vamos focado para o jogo, buscando sim o nosso título. E se tem mistério do lado do Corinthians, como você acha que o Cruzeiro está se preparando para essa final, hein? Mostrar o mínimo aos jornalistas e principalmente ao Corinthians. É a estratégia do técnico Mano Menezes para a decisão da Copa do Brasil. Imagens só do aquecimento. Longe das câmeras, o treinador vai escolher o substituto do lateral Egídio, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O lateral esquerdo Marcelo Hermes, ou Romero, que é meio-campo e costuma ser improvisado na lateral direita. Um dos dois deve pintar no time que se especializou em jogar fora de casa. Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras. O Cruzeiro derrotou todos os adversários que visitou nesta Copa do Brasil. O time que quer ser campeão tem que passar por todos os momentos, tem que passar por jogos difíceis como nós passamos esse ano. E vai ser fora de casa, na Arena do Corinthians, em São Paulo, que o Cruzeiro vai tentar 2 feitos. Ser o primeiro time a conquistar a Copa do Brasil em 2 anos seguidos. E ser o primeiro a conquistar a competição por 6 vezes. Como venceu o primeiro jogo por 1-0 no Mineirão, basta um empate para o Cruzeiro ser hexacampeão da Copa do Brasil. É muito futebol na tela da Globo. Então, hoje, às 3 da tarde, super clássico, amistoso entre Brasil e Argentina. E amanhã, às 9h45 da noite, a decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Lembrando o horário de Brasília, tá, gente? É isso. São esses os destaques de hoje. Chegamos ao fim, né, Rodrigo Bocardi? Olha, pessoal, aqui em São Paulo, o ex-coronel da PM, José Afonso Adriano Filho, foi condenado a mais de 15 anos de prisão. Ele é acusado de desviar mais de 95 milhões de reais da Polícia Militar. O ex-coronel foi demitido em agosto, já cumpre pena desde março do ano passado por outra condenação, também por desvio de dinheiro da PM. Complementando com mais essa notícia hoje, da terça-feira, um bom dia para vocês e até amanhã. Aqui em Brasília, a Polícia Civil desmontou uma quadrilha que vendia armas e munição. O grupo agia em 9 regiões aqui do Distrito Federal e em Águas Lindas, em Goiás. Até agora, 23 pessoas foram presas e 9 armas apreendidas. Segundo as investigações, algumas armas vinham da Bahia. Cada uma custava de R$ 3.500 a R$ 8.000. Bom, diante disso, até amanhã. Uma ótima terça para você. E uma última atualização, gente, sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi em Istambul. Investigadores fizeram uma busca no consulado saudita, onde ele foi visto pela última vez, e ainda vão vasculhar a residência do cônsul. Agora há pouco, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que alguns materiais foram adulterados e que os agentes procuram substâncias tóxicas. Vamos seguir acompanhando. Até amanhã, gente. O mundo segue acompanhando essa história, né, Cecília? Outras notícias, você sabe, a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. E amanhã a gente se encontra aqui no Bom Dia Brasil. Ótimo dia para você. Bom dia para você. E hoje é dia de aniversário de uma praia mineira. Minas tem praia. Apesar de ficar no Espírito Santo, hoje é aniversário de Marataízes. Os mineiros sabem o que eu estou falando. Parabéns para você e vamos rezar para São Galo, santo da Igreja Católica, cuja festa é comemorada hoje. Santo irlandês São Galo, que ele nos proteja. Bom.